Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Número de casos de febre amarela preocupa autoridades do sul de Minas e do leste paulista. Após a morte de 2 moradores de Espírito Santo do Pinhal por febre amarela, o sinal de alerta foi ligado por autoridades de saúde de cidades sul-mineiras e do leste paulista. Em Espírito Santo do Pinhal, menos de 70% da população se vacinou até o momento, apesar das mortes pela doença e da campanha maciça feita pela prefeitura solicitando que o público-alvo se vacine. Em declaração recente, a enfermeira coordenadora da Vigilância Epidemiológica Pinhalense, Isabela Toffoli Ribeiro, disse que muitos moradores temem receber a vacina por medo do organismo rejeitar o medicamento, ou até mesmo por medo de morrer. Mas será que esses temores fazem sentido? O assunto é controverso e, para falar sobre ele, estamos recebendo a farmacêutica Eliane Pasquinelli, que está ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade. Bom dia, Eliane. Bom dia, Sandro. Bom dia, Cássio. Bom dia. Seja bem-vinda, Eliane. Obrigada. Olha, quando eu vi essa enfermeira-chefe lá em Espírito Santo do Pinhal dizendo que pessoas deixam de se vacinar por medo de morrer, inclusive. E eu lembrei até que eu gosto de pesquisar bastante coisas históricas. Eu achei uma vez um recorte de jornal, um jornal da segunda metade do século XIX, Eliane, e a manchete era isso. Pessoas não estavam se vacinando naquela época porque acreditavam que era um esquema do governo para matar as pessoas, especialmente as pessoas mais idosas. Isso em 1880 ou 1890. Aí nós estamos em 2018 e ainda escutamos isso de pessoas: olha, não vacina não, porque você vai morrer, não é? Quer dizer, o que tem de verdade nisso? Se é que existe alguma verdade nessa questão, Eliane? Ainda existe esse mito da vacinação que pode trazer algum transtorno, mas os casos têm se complicado, têm aumentado. Nos últimos 6 meses, em 2017, de julho de 2017 até agora, nós tivemos um número assustador da doença. E qual é o único meio de evitar, de prevenir a febre amarela? É com a vacinação. Então, a febre amarela é uma doença que é transmitida por um vírus e é uma doença que ela é uma doença viral aguda. Ela pode se transformar numa doença bastante grave. E dessas pessoas que contraem a febre amarela, cerca de 15% podem desenvolver a forma grave da doença. E quando a pessoa desenvolve essa forma grave, ela corre o risco de 40% a 50% de morrer com as consequências da doença. Então, a vacinação é ainda a melhor maneira de prevenção. Existe muito mito com relação às pessoas terem medo de tomar a vacina. Mas esse risco é muito pequeno, Sandro. As reações graves da vacina são extremamente raras. Para você ter uma ideia, normalmente uma reação adversa contra a vacina de febre amarela é 1 para 500 mil vacinados. Então, ou seja, um risco é muito baixo, é quase zero, né? Existiram 3 casos em São Paulo de morte por reação da vacina e agora recentemente a gente tem um caso que a pessoa foi vacinada em Montes Claros, em Minas Gerais, e parece que viajou a trabalho para a Bahia e teve complicações e suspeitas que ele tenha morrido devido às reações adversas. Mas é muito raro acontecer. Quer dizer, num universo de milhões de doses aplicadas e recebidas pela população, ocasionalmente, muito raramente... Muito raro. 1 para 500 mil... para a pessoa não ter preocupação nenhuma. É mais fácil ganhar, igual ganhar na Mega Sena. É verdade. É mais fácil acertar na Mega Sena do que ter alguma reação adversa com a vacina. E a vacinação hoje é um ato de responsabilidade mesmo. Porque você se vacinando, você vai prevenir que você... Porque o que acontece com o homem? Ele se torna um hospedeiro do vírus.
Então, por exemplo, se um mosquito contaminado pica uma pessoa, essa pessoa se torna um hospedeiro. Se outro mosquito picar essa pessoa que está saudável, esse mosquito torna-se ele fica contaminado, então ele passa a transmitir a febre amarela. Então, a melhor maneira de evitar que aconteça, aumente esses surtos, é a vacinação. Sim, então podemos dizer que é confiável. É confiável, com certeza. A vacina é feita pela Fiocruz. A Fiocruz é uma entidade extremamente séria nesse país. Então, é uma vacina extremamente confiável. Tem algumas contraindicações, tem algumas pessoas que precisam de uma avaliação para saber se podem ou não tomar essa vacina, mas normalmente a população pode ficar tranquila. E com relação à forma de transmissão, Eliane? A febre amarela ela é dividida entre a forma urbana e a forma silvestre. É a mesma doença, não muda nada, muda só a classificação dela, tá? A urbana seria transmitida pelo Aedes, que graças a Deus aí a gente ainda não tem nenhum caso, porque aí sim viraria um caos total no país, porque o Aedes ele sobrevive muito facilmente na zona urbana. Ele para você ter uma ideia, quem transmite a febre amarela é um vírus que é o mesmo causador da mesma família da dengue, do zika, da chikungunya. Então, assim, o Aedes aegypti contaminado com febre amarela na cidade seria totalmente um caos para o país. Por isso que toda essa preocupação na vacinação. Hoje está meio que resumida a transmissão pelos mosquitos que estão na área rural. São os mosquitos silvestres, que pode ser de dois tipos, que é o Haemococcus e o Sabetes. São mosquitos que eles não têm uma autonomia de voo grande, então eles ficam meio que limitados, eles gostam de área úmida, escura. O mosquito normalmente gosta dessa região, então eles são meio que limitados ainda na zona rural, nas matas, principalmente nas grandes matas. Mas com esse aumento de casos que a gente tem visto, o que está acontecendo? Esses mosquitos têm migrado um pouco mais próximo, bem do interior das matas, por exemplo, para uma área, por exemplo, de um povoado na zona rural. Ele está tendo essa migração. Por que essa migração? Provavelmente por causa do desequilíbrio ambiental que esse país está sofrendo. Então ele era para ele ficar quietinho lá, escondidinho, e ele vem para onde tem gente. Exatamente. Por exemplo, esse tipo de mosquito é muito comum na Amazônia, porque a Amazônia é uma mata extremamente fechada, então já existem casos de febre amarela silvestre na Amazônia, mas é uma coisa muito restrita. Agora, o que está acontecendo? Ele está se aproximando de outras cidades, das cidades mais populosas, desses povoados. Então, a maior preocupação é se transformar num surto mesmo nas grandes cidades. Entendi. Então, quer dizer, são 3 mosquitos, então. O Aedes na cidade, pelo menos, então, não está transmitindo a febre amarela. Ainda não. Ele está transmitindo a dengue, a chikungunya e o zika vírus. Mas a febre amarela, ele... Ainda não, ainda bem. Acho que ele também... E ainda existe um outro tipo de Aedes, que é aquele que é o tigre asiático, a gente falou aqui um tempo atrás, que ele pode ser transmissor da febre amarela. Mas ele é muito restrito ainda no Brasil. Então, mas a gente torce para que continue desse jeito, por isso que é importante a vacinação. E esses dois, então, eles estão mais na zona rural e por isso se chama febre amarela silvestre. Transmitido exatamente. Por esses 2 mosquitos que não são o Aedes aegypti. Não. Esse mosquito, a partir do momento que um mosquito contaminado, ele tem uma preferência para contaminar o macaco, tá? Então esse macaco fica um hospedeiro. Como também se ele picar o homem também fica um hospedeiro. O que é um hospedeiro? Ele hospeda esse vírus aí no sangue dele, tá? E às vezes o homem pode não ter sintoma nenhum.
pode passar desapercebido, que esse é o maior perigo, porque se um outro mosquito que não está contaminado pica esse homem ou pica esse macaco que está contaminado, ele também passa a ser um transmissor. Daí o aumento dos casos. Uma pessoa contaminada pode ficar dias, então, sem manifestar a doença? Muitas pessoas não têm manifestação nenhuma, porque a febre amarela ela está dividida entre leve, moderada e grave os sintomas. Tem gente que às vezes passa desapercebido, acha que ela é até difícil de diagnóstico quando ela está na fase leve e moderada, porque os sintomas às vezes é confundido com uma infecção respiratória, com uma gripe mais forte. A pessoa ela é tá com febre difícil amarela e não sabe. Exatamente, ela é de difícil diagnóstico. Agora, já os sintomas, quando ela fica na forma grave, aí já são mais característicos, mas também pode ser confundido com outras doenças. Então é difícil o diagnóstico. O país não está muito preparado para a volta dessas doenças transmissíveis, assim, né? Tanto como a febre amarela, a própria leishmaniose, são doenças difíceis de diagnóstico. Agora, nesse período nós estamos registrando muita chuva, não é? Principalmente aqui na região sudeste, mas em outras regiões do Brasil também. Qual época do ano que a doença é mais registrada comumente, assim, de forma comum? Normalmente é verão mesmo, é dezembro até maio, porque você pode notar que quando está frio, você não vê muito mosquito na sua casa, né? Agora, quando está muito calor, o que acontece? Às vezes passa uns dias sem chover, sai aquele sol super quente. Quando volta a chover, você vê que tem uma replicação enorme de mosquitos, quando começa a fazer calor de novo. Porque esse mosquito tem esse tempo aí de que ele vai se replicando ali. Então, essa época agora é a época mais comum de ter essa replicação dos mosquitos. Mas a chuva atrai o mosquito? Ela facilita a proliferação dele. Se você deixar um vasinho, um pneu, alguma coisa na sua casa, lá num lugar que tem chuva, nessa época de calor, você pode ir lá ver, passa uma semana, você pode ir nesse local e ver que tem larvas do mosquitinho lá já. Por quê? Porque ele aproveita esse calor, né? A chuva, normalmente eles gostam de água limpa, apesar que o Aedes tem até mudado, né? Que ele está sendo encontrado até em água suja, mas normalmente ele tem preferência por água limpa. Então essa chuva vai deixar essa água limpa e o calor vai fazer com que esses ovos eclodam e comece a aumentar. E existe mais de um tipo de febre amarela, Eliane? Não existe. O que existe é a classificação, tá? Ela pode ser classificada, como eu te falei, conforme o mosquito, né? Se ela é o tipo do mosquito, que é o mosquito que é o silvestre, ou o mosquito urbano. Ela pode ser na área de transmissão, que é praticamente a mesma coisa, se ela foi transmitida na zona rural ou na cidade. E os sintomas. Mas a doença em si é uma doença só. Porque nós vemos, por exemplo, hepatite, né? Hepatite A, B... Sim, hepatite existe em várias modalidades, mas a febre amarela não. É uma única, ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Agora, a febre amarela ela pode ser contagiosa, uma pessoa pode transmitir, existe essa possibilidade tossindo perto, usando o mesmo copo, por exemplo? Não existe essa possibilidade. A única maneira de se transmitir o vírus da febre amarela é através da picada do mosquito, o mosquito fêmea que faz essa transmissão. A gente fala que ela é uma zoonose, que ela pode passar de um animal para uma pessoa, por quê? Mas depende 100% do mosquito. Então, por exemplo, se o macaco está contaminado, e o macaco às vezes eu tenho lido alguma coisa na internet, que às vezes tem gente que persegue o macaco. O macaco ele é uma vítima tanto quanto o homem, tá? Primeiro, e com ele que os pesquisadores, com a morte deles, a morte natural deles, é que os pesquisadores conseguem verificar exatamente onde está tendo o vírus da febre amarela. Porque quando o macaco começa a morrer em certa região, os agentes epidemiológicos, eles já se deslocam para essa região para confirmar que se ali está tendo. Aí essa população tem prioridade para ser vacinada. Porque nessa área existe uma maior incidência de contaminação.
Entendo. Então, o macaco, ele é como um hospedeiro, como o homem também. Se fosse assim, a gente mataria o homem também que está contaminado contra a febre amarela para resolver o problema, né? E não é por aí. E o macaco, normalmente, ele morre. Ele não tem resistência ao vírus. Então, quando eles acham alguns macacos em algum parque, em algum lugar, eles se deslocam automaticamente para esse lugar. Então, ele é um alerta. Ele está fazendo um favor para a humanidade, né? Ele está morrendo e avisando que ali tem que ser combatido, ter um combate maior contra a febre amarela. Ou seja, tem que ser preservado. Preservado, com certeza. Agora, eu achei interessante essa pergunta sobre se o vírus pode ser transmitido, né, se o homem transmite, porque tem vírus que realmente se passa por copo, por uso comum de talheres e outras coisas. E esse vírus é um vírus que isso não acontece. É só o mosquito. É a mesma coisa da dengue. A dengue também. Não existe contaminação direta. A pessoa nos contamina ficando do lado de uma pessoa, dormindo com uma pessoa que está com dengue. Também é um mosquito fêmea que também transmite a dengue. Agora, com relação aos sintomas, você tinha começado a falar, Eliane, a febre amarela é uma febre extremamente forte. Tem alguma diferença daquela febre que nós estamos acostumados a ocasionalmente termos, principalmente desde criança? Todo mundo sabe que é uma febrinha comum aí por uma gripe ou qualquer coisa. Essa febre amarela, qual é a diferença da febre comum? Normalmente ela é uma febre bem alta, a pessoa tem bastante calafrios, ela é uma febre entre 39 e 40 graus, tá? A pessoa começa com um mal repentino, por isso que às vezes ela é confundida com outras doenças, a pessoa começa a desenvolver uma dor de cabeça, aí vem, pode ser dengue, pode ser um monte de outras coisas, né? A febre alta, essa pessoa começa a ter um pulso meio lento, começa a ter um pouco de náusea, então é muito, por isso que é difícil o diagnóstico, porque ela é meio parecida com algumas outras doenças, né? Até uma gripe mais forte, uma dengue, então às vezes passa super desapercebido. Normalmente esses sintomas, eles duram aí uns 5 dias. A partir do 5º dia, essa febre começa a diminuir, a pessoa começa o próprio organismo da pessoa começa a desenvolver resistência e ela vai melhorando. O que acontece em alguns casos, que é cerca de 15% das pessoas que foram contaminadas? Elas desenvolvem a parte grave da doença, que é aí que é o maior problema. 15%? 15%. E desses 15%, de 40% a 50% morrem, é fatal. Puxa vida. Então é uma doença muito grave. As pessoas não podem negligenciar, principalmente essa parte da vacinação, que é como você previne ela, entendeu? Agora, nesses casos mais extremos, junto com a febre, surgem outros sintomas, tosse forte ou alguma coisa parecida? A pessoa começa a ter... Por que o nome veio a ser chamado de febre amarela? Porque a pessoa começa a ficar com o olho muito amarelado, ela tem uma icterícia. Por quê? Porque o fígado dela está sendo lesado. Então, às vezes, a pessoa, no começo, ela até pode ter um pouco do olho amarelado, mas é uma coisa leve, né? Mas, a partir do 5º dia, ela começa a ter uma melhora e ela volta a ter os sintomas iniciais. E, normalmente, esses sintomas iniciais vêm muito fortes. Aí, ela normalmente é acompanhada por insuficiência renal, tá? E por hemorragias internas, que é aí que é o agravamento. O organismo perde o controle sobre esse vírus. E aí é nessa parte que o tratamento é mais complicado, porque hoje não existe tratamento para febre amarela. Eu li agora recentemente que parece que eles estão tentando fazer alguns testes com o mesmo medicamento que é utilizado para hepatite C. Mas não tem, é paliativo. Porque se falou em pessoa amarela com a doença, já se pensa em hepatite. Sim, porque é lesão no fígado, que é a característica mais imediata da febre amarela. E com agravamento é o que mais Agora, se você pensar que o fígado é meio que um filtro do seu sangue, por exemplo, quando você toma um medicamento, esse medicamento tem que passar pelo seu fígado, para ele ser distribuído. Então, é um órgão de extrema importância, né, para o organismo. Se ele é comprometido, todo o tratamento é comprometido também. Agora, você já realçou algumas vezes que o diagnóstico é difícil de ser feito, porém, se chegou no 5º dia, a pessoa com febre,
com essa aparência amarelada, principalmente no olho, já começa a indicar, então, a doença. Sim. Já tem uma... Aí, normalmente, o infectologista ou o clínico geral, porque nas pequenas cidades, normalmente, às vezes, nem existe, né, um infectologista. Então, até o próprio clínico geral, se ele suspeita de alguma coisa, ele começa a pedir alguns exames, principalmente o exame de sangue, que você consegue ver como que está o fígado. Por um simples exame de sangue, você consegue fazer uma varredura na situação do seu fígado. Quando ele suspeita que o fígado está extremamente comprometido, juntando com todos os sintomas, e nesse agravamento, aí a pessoa normalmente é transferida para um grande centro, para um hospital de referência, porque um hospital de pequeno porte, uma cidade pequena, não tem condições de atender esse paciente, de tão grave que ele fica. Qual que é a importância, então, do diagnóstico precoce? Lá pelo 3º, 4º dia, por exemplo, já descobrir a doença? Normalmente, agora, como está tendo muitos casos, quando cai um paciente num pronto atendimento que começa a ter esses sintomas, ele fica, normalmente, ele fica internado, começa a tomar uma medicação para poder, principalmente um soro, né, para manter essa hidratação desse paciente, e eles ficam monitorando esse paciente. Se esse paciente passa do 5º dia, porque no 5º, 6º dia, essa febre vai diminuir muito se o paciente está combatendo, o organismo dele está combatendo essa doença. Aí passou 7º, 8º dia, o paciente começa a cada vez melhorar e não tem mais nenhum retorno de febre, de mal-estar, de nada, sinal de que esse paciente, o próprio organismo dele está curando essa doença, entendeu? Agora, com relação às formas de prevenção, basicamente é o mesmo que se faz para evitar a dengue. A prevenção principal, Sandro, ainda é a vacinação. Tem pessoas que não podem, por exemplo, tomar a vacina. Então, o que essas pessoas têm? A pessoa não pode tomar vacina. Bebês antes de 6 meses, grávidas no 1º trimestre, grávidas de alto risco, pessoas que têm, por exemplo, imunidade muito baixa, fazendo algum tratamento para câncer, essas coisas, é contraindicada a vacina. Mas o médico pode falar, não, olha, o médico que está acompanhando pode avaliar e falar, você pode tomar vacina, como é o caso do idoso, né? Essas pessoas podem ser vacinadas com a orientação médica. Outras pessoas, por exemplo, que estão com a saúde normal, que estão em áreas de risco, é muito importante. Por exemplo, você citou Pinhal. Pinhal é uma cidade relativamente pequena, que tem muitos parques, né? Tem uma área rural grande. Então, se a pessoa está nessa área de risco, é importante essa pessoa, porque a vacina não está disponível para o Brasil inteiro, para qualquer pessoa que queira ir. Ela está disponível para pessoas que estão em área de risco. Tanto que o Ministério da Saúde até fracionou essa vacina para conseguir atingir uma quantidade maior de pessoas, né? Então, é importante a pessoa estar, por exemplo, em Pinhal, está numa área que foi diagnosticado, que essas pessoas morreram, é importante essas pessoas irem se vacinar. Agora, qual que é a idade mínima, qual que é a idade máxima? Tem aí um público-alvo nesse sentido? Não, a partir de 6 meses as crianças podem ser vacinadas. A febre amarela é uma vacina que ela está no calendário de vacinação. Então, se é uma mãe atenciosa, que está preocupada em fazer uma prevenção para que o filho dela não tenha, não só a febre amarela, mas outras doenças, né? Ela pega aquele cartãozinho lá de vacinação e segue ele religiosamente. Ela vai evitar muitas doenças para o filho dela. Então, como ele está no cartão de vacinação, já é uma coisa benéfica, que as crianças já correm menos risco, as crianças que foram vacinadas, né? Porque a criança toma uma dose, acho que se não me engano, aos 9 meses, depois aos 4 anos. A partir do momento que você toma uma dose da vacina, mesmo que seja fracionada, você já, a partir do 10º dia, você já está imunizado. E você está imunizado praticamente para a vida inteira. Essa fracionada, eles estão dando um prazo de 8 anos, mas ela está sendo ainda... vai ter um estudo se realmente daqui a 8 anos a pessoa vai precisar se vacinar novamente ou não. A pessoa que já tomou uma dose da completa, normalmente ela está imunizada para a vida inteira.
Tem casos que mesmo que você tenha tomado, quando você vai viajar para certos países, eles obrigam você a tomar de novo, senão você não entra no país. Os Estados Unidos você tem que ter um atestado que você tomou a vacina de febre amarela. Então, mas normalmente você fica imunizado para o resto da vida. Então, qual a melhor prevenção? Não. A vacina. Eu só quis fazer a comparação com a dengue em forma de prevenção, no sentido de evitar a proliferação do mosquito. Sim. Eu acho que essa é a segunda melhor maneira, não é? Com certeza. Evitar que o mosquito surja. Como, graças a Deus, a gente ainda não tem casos que o Aedes está contaminado, então quanto menos você eliminar o Aedes, você ajuda nas duas formas. Você ajuda tanto na transmissão de dengue, de zika e chikungunya. Chikungunya, para mim, das 3 doenças transmitidas pelo Aedes, é a mais grave, porque é a mais comprometedora. Tem pessoas que ficam 1, 2 anos imobilizadas. A pessoa para de trabalhar, a pessoa não consegue fazer nada na vida dela. Dores terríveis. Muitas dores, né? As articulações ficam extremamente comprometidas e a gente sabe que a articulação é uma coisa complicada. A partir do momento que comprometeu-se a primeira vez, para você voltar com que essa articulação fique normal, para qualquer doença que ataque a articulação, é uma coisa muito grave. Então, com certeza, sabe, as pessoas serem mais atentas agora, principalmente nesse período, não deixar, sabe, vasinhos, pneus. Às vezes você está passando num lugar, tem um terreno baldio, você vê uma latinha de cerveja, sabe? Tenta pegar isso, joga no lixo, é uma contribuição para toda a sociedade. Agora, a maioria das pessoas que adquirem a febre amarela, elas acabam curadas, então. Sim, ela é totalmente curada, entendeu? A não ser esses casos que evoluem para gravidade, que as pessoas correm risco, a pessoa, a partir do momento que ela tem a febre amarela, ela nunca mais vai ter febre amarela, porque o próprio organismo dela vai criar uma imunidade, né, a esse vírus, e ainda o vírus ainda ele não está como, por exemplo, o vírus da gripe. O que acontece com o vírus da gripe? Todo ano ele tem uma virulência diferente, por isso se toma todo ano uma vacina para gripe, não é? Já a febre amarela não. Até a atualidade, se você tomar uma vacina uma vez na vida e também se você tiver febre amarela, nunca mais você vai ter. E como que é feito o tratamento da doença? Como que se trata a febre amarela? É o que eu falei para você, é paliativo, hidratação, alguns medicamentos para dor, porque a pessoa às vezes com bastante dor no corpo, então anti-inflamatórios, principalmente paracetamol, é altamente contraindicado o AS, porque o AS ele pode, popularmente a gente fala que ele pode afinar o sangue, então ele pode provocar hemorragias, e isso é uma do desenvolver da doença, que a pessoa pode ter hemorragia, então a AS é extremamente contraindicado. E nos casos graves, aí a paciente tem que ir para a UTI, o paciente tem que fazer diálise, porque o rim dele para, por isso que a morte, existe muitos casos de morte. Ele tem que fazer transfusão de sangue muitas vezes, então é um paciente muito grave. Eliane, eu queria então agradecer sua participação aqui no programa Jornal da Cidade, muito boas informações, e com esse conhecimento nós também podemos aí evitar o surgimento não apenas da febre amarela, como também de tantas outras doenças e situações ruins. Não é preciso ter conhecimento e aplicar aquilo que a gente aprende, né, Eliane? Com certeza. É importante só ressaltar, Sandro, que essa vacina, ela demora 10 dias para ela estar efetiva. Então, por exemplo, não adianta no carnaval, quem está na área de saúde teve bastante preocupação, porque a pessoa às vezes toma vacina hoje e vai pular o carnaval lá numa cidade, no Rio de Janeiro, num lugar que está tendo um surto, ou no próprio Minas Gerais aqui. A gente teve um surto bem grande nessa região da Zona Mata Mineira, que são um lugar que atrai muito turista. Então a pessoa toma vacina hoje e vai viajar amanhã. Ele não está imunizado, tá? Ele precisa de 10 dias. Essa é uma boa dica, hein? Então, ele vai viajar para algum lugar de férias, a trabalho, ele não se vacinou, ele tem que se vacinar, esperar esses 10 dias para que realmente ele esteja imunizado. E outra coisa que eu queria só salientar é essa parte, por exemplo, Minas tem uma quantidade muito grande. Nós tivemos até agora mais ou menos cerca de 70 óbitos
em Minas Gerais. Então, ela é o estado com maior índice de óbitos pela febre amarela. Então, o governador decretou situação de emergência em saúde em 94 municípios mineiros, principalmente naquela região da zona da Mata Mineira. Então, é importante as pessoas terem essa consciência da vacinação. E que, para nós mineiros, então, piorou, digamos assim, né? Sim, porque nós estamos numa situação pior ainda. A febre amarela, ela explodiu em Minas Gerais. Tem alguma ligação com aquela tragédia que teve em Mariana, né? Porque ali foram muitos municípios, muitas matas que foram devastadas com aquela tragédia. Então, naquela região, a febre amarela começou a se multiplicar com mais velocidade. Não é só essa causa? Não é. São várias outras causas, né? Até a mudança brusca de clima, desmatamento, mas aquele episódio desencadeou um surto naquela região. E o homem está pagando aqui hoje. Com certeza. Tá bom. Eliane, obrigado então pela participação e volte sempre, né? Ao longo de 2018. E a hora que vocês quiserem, pode nos chamar. Tá bom, estaremos sempre convidando. Nós conversamos então com a farmacêutica Eliane Pasquinelli. Ela esteve aqui ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade para falar sobre a febre amarela, essa doença que tanta preocupação vem trazendo para autoridades do sul de Minas e do leste paulista. Jornal da Cidade.